E aí pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo que eu postei aqui no meu canal foi a minha palestra, a minha participação no festival literário lá da cidade de Currais Novos. Eu tive a honra para falar sobre o cangaço na Paraíba e eu falei especificamente sobre o episódio de fevereiro de 1922, que foi o saque à fazenda Dois Riachos do Coronel Valdivino Lobo. E a gente sabe, né, o alvo principal era o Coronel Valdivino Lobo, que é onde guardava o grande tesouro. E eles também passaram em outras fazendas, como por exemplo a Fazenda Arruda e a Fazenda Curralinho, pertencentes a Rochel Maia e a Adolfo Maia, que ficavam após a Fazenda Dois Riachos. E Rochel e Adolfo, primos e aliados políticos do Coronel Valdivino, né? Então, esse fato, esse episódio que marcou a história do cangaço e mudou a história do cangaço, na verdade. E eu até costumo dizer que essa história ganhou a merecida notoriedade de uns tempos para cá, de alguns anos para cá. Eu comecei a pesquisar mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando eu realmente decidi me debruçar sobre esse assunto, tendo em vista que o meu ancestral foi saqueado, que é o Rochel Ferreira Maia, dono da Fazenda Arruda, meu trisavô e meu tetravô. Eu descendo 2 vezes de Rochel. Então, devido a isso, eu acabei realmente me aprofundando para investigar, né, para pesquisar sobre esse tema. E é um episódio que, claro, alguns livros falam sobre esse assalto, mas é como eu estou dizendo, de alguns anos para cá é que ganhou a merecida audiência, a merecida notoriedade, né? Tudo começou com os vídeos que José Otávio Maia Zezito gravou para o canal Cangaçologia aqui do YouTube, né? Depois veio a live, né, do Cariri Cangaço especificamente só sobre esse assalto, sobre esse saque. E já depois, né, dessa questão aí, né, das lives, dos vídeos, foram lançados livros também. Eu tô com 2 aqui, 2 livros que abordam o tema do assalto ao Coronel Valdivino Lobo, as fazendas da família Maia, aqui em Catolé do Rocha, que é o livro Ulisses Liberato, de José Tavares de Araújo Neto e Jardivan Nóbrega de Araújo, Ulisses Liberato, um cangaceiro a serviço do Major Zé Inácio do Barro, e o Antônio Matilde, mestre de armas de Lampião, de Bismarck Martins de Oliveira e José Otávio Maia de Vasconcelos. Esses 2 livros, eles abordam, falam sobre o assalto ao Coronel Valdivino Lobo, a Rochael e a Adolfo Maia, lá em 1922. Né? E no meu vídeo anterior, na minha fala, lá na roda de conversa, na palestra, eu acabei cometendo alguns equívocos relacionados a nomes e datas, a um nome e a uma data em específico. Eu falei que o nome do tio de Ulisses Liberato, do qual o grupo ficou lá na fazenda, né, quando veio lá do Barro para ocasião do assalto, eles ficaram na fazenda de um tio de Ulisses, que eu falei que era Gembiro, mas na verdade é José Liberato. Está aqui no livro de José Tavares, eu falei Gembiro, mas é José. E o tema aqui desse vídeo que eu vou comentar com vocês sobre a data. Sobre a data em que aconteceu o saque. A data específica, o dia que aconteceu. Que eu, na minha fala, eu falei que tinha sido dia 24. E eu coloquei na descrição que foi dia 25, mas na verdade foi dia 26, de acordo, né, com esses livros aqui, com a pesquisa dos autores, foi no dia 26. Mas aí vamos lá. Segundo o relato, a história que era contada por Patrocínio Rochel Maia, Bim, Patrocínio Rochel, que era filho de Rochel Ferreira Maia, estava presente lá no Arruda no dia que os cangaceiros passaram e invadiram a Casa Grande da Fazenda Arruda. Ele tinha de 14 para 15 anos na época. E ele dizia aos seus filhos, e quem me contou foi Zeca, José Fernandes Maia, filho de Bim, neto de Rochel. Ele me dizia que o pai dele contava que teria sido no dia de sábado de manhã, certo? E aqui nos livros, como eu já falei, dia 26, eu fui olhar o calendário lá de 1922 e eu vi que o dia 25 de fevereiro de 1922 caiu num dia de sábado, né? Dia 25. Aqui nos livros, né, no livro de Zé Tavares, na página 70,
ele fala o seguinte: na tarde do dia 25 de fevereiro, os facínoras partiram em direção às propriedades dos proeminentes agropecuaristas da família Maia, a fim de promover o almejado intento criminoso, né? Estrategicamente, os bandoleiros pernoitaram em algum lugar próximo, só iniciando os ataques na manhã seguinte, dia 26 de fevereiro. Aqui no livro Antônio Matilde, né, na página 109, Dois Riachos, a Rua do Curralinho, São José, o título, né? No dia seguinte, 26 de fevereiro, logo amanhecer, foram assaltadas pela ordem, né? Fazendo do Riacho, enfim. Bom, temos um impasse, vamos dizer assim. Segundo essa narrativa, segundo a narrativa de Bin, essa história oral que ele contava, mas nós temos que levar em consideração que ele foi uma testemunha ocular. Ele foi uma testemunha ocular e, com certeza, foi um dia, esse dia que os cangaceiros passaram na Fazenda da Flor, foi um dia inesquecível para quem estava presente. Como acontecia em todos os lares, em todas as casas dos sertanejos que se viam interpelados por cangaceiros. Era uma lembrança que carregaria pelo resto da vida, né? Um ataque de cangaceiros sempre, inclusive, gerava traumas, né? Gerava trauma nas pessoas, tá entendendo? Então, era uma visão assim, uma memória que você não esquecia nunca, né? Você se deparar ali com um grupo de cangaceiros naquele tempo era um horror, era um assombro, era uma coisa, sabe? Porque realmente os cangaceiros, eles cometeram muitas atrocidades, eram criminosos, né? Muitas vezes as pessoas querem romantizar a questão do cangaço. Eu gosto de pesquisar sobre o cangaço, mas eu tenho plena consciência de que foram criminosos e que muitos sertanejos sofreram muito. Muitas pessoas foram mortas, pessoas inocentes foram mortas, foram mutiladas, foram, de certa forma, torturadas, né? Sabe? Muitos sertanejos, as poucas economias que tinham, os cangaceiros iam e levavam. Então, foi uma coisa, um atraso, né? Um negócio assim muito triste, uma história triste e de muita violência. Então, quando o grupo de cangaceiros passava na casa de alguém, com certeza era uma lembrança que a pessoa não esquecia nunca, né? O dia, a hora e como tudo aconteceu. Então, eu sinceramente acredito nesse relato de Bin, de Patrocínio, e eu vou ficar com a versão dele. Tudo assim, eu não quero eu não quero contrariar, né? Porque aqui são dois livros assim muito bons, né, que eu recomendo para quem ainda não adquiriu, para quem quer saber mais sobre esse episódio de 1922, o assalto às fazendas. Eu recomendo que vocês adquiram esses livros, porque são muito bons e os pesquisadores se aprofundaram, né? Enfim, eu participei da pesquisa para esse livro aqui, eu posso dizer isso, que participei, né? Colaborei, vamos dizer assim, eu colaborei. Mas hoje, né, eu estava, enfim, refletindo sobre isso e eu acredito que tenha sido no dia 25. Eu acredito que tenha sido no dia 25, no sábado. Claro que o Bin, ele pode ter se equivocado, ele pode ter dito que foi no sábado, na verdade foi no domingo. Na verdade é preciso que eu estou gravando esse vídeo aqui e eu só olhei as páginas que eles dizem o dia. Eu me lembrei do relato de Zeca, mas é claro, tem que dar uma olhadinha no livro de Raimundo Suassuna, que ele fala sobre isso também. Eu não sei se ele fala sobre datas, eu vou até olhar também. Tem outros livros, né, que abordam sobre esse tema, como o livro do Lampião na Paraíba, Notas para a História, de Sérgio Dantas, Dr. Sérgio Dantas. E o primeiro capítulo é especificamente falando sobre essa passagem, né, dos cangaceiros aqui na região, que o Lampião fazia parte do grupo de Senhor Pereira, né, porque o grupo de cangaceiros era liderado por Senhor Pereira e Ulisses Liberato, era o grupo deles dois, né, os cangaceiros que eram comandados por eles. Então o Lampião estava nesse dia, né? Então eu não tenho um livro aqui, né, do Lampião na Paraíba, mas eu também, depois eu vou dar uma olhadinha, procurar ver também qual é a data que o Sérgio cita no livro. Mas eu acabei me lembrando de gravar sobre isso, porque, claro, como eu estou dizendo aqui, eles falam que foi dia 26, dia 26 de fevereiro, claro, eles não especificam se foi num dia de sábado ou domingo, então tem esse detalhe, porque aqui eles não têm dizendo, né, eles não citam se foi no sábado, né, e eu tive a curiosidade de olhar o calendário, né, de 1922 e vi
que o dia 25 caiu no sábado, do jeito que Binho dizia que tinha sido no sábado também. Então fica aí, é um tema para se analisar e para se pesquisar mais, né? Vocês estão ouvindo um galo cantar isso, sempre que eu gravar vídeo desse jeito, sempre vai ter um galo aqui do vizinho que vai cantar, né? Mas é bacana. Pois é isso, pessoal. Valeu, e eu vou trazer mais vídeos. Assim, eu tô ainda organizando aqui um espaço para gravar, a iluminação não tá muito boa, né? O local aqui também não tá muito bom, mas já é um começo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aqui, curta, né? Mas é isso. Tô ficando por aqui.